a 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano. Eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. Nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música. Hoje nós vamos ensinar vocês a ouvir música. Não basta só abrir os ouvidos, Miguel. Não basta só estar ali fazendo qualquer coisa. Na verdade, basta. Na verdade, basta, O problema é que... Mas o problema é que a gente precisa fazer um programa, ter assunto, né? Então, a gente vai falar que precisa de mais coisa. Mas, na verdade, o primeiro passo e fundamental é abrir os ouvidos. Exatamente. Mas de uma maneira especial, aí você pode Sim. aproveitar ainda melhor a música, não é verdade? E de maneira especial, né? Como abrir os ouvidos? Porque se a gente vai para uma sinfonia, escutar uma sinfonia, tem tanta coisa para a gente abrir os ouvidos, né? E aí fica a pergunta, onde é que a gente começa? Então, sim, basicamente, né, para a maior parte da música, aliás, para toda a música, nós temos que estar atentos ao tema, né, que seria a melodia principal. Pega, por exemplo, a Nona Sinfonia do Beethoven, esse seria o tema. E a música ela se torna interessante à medida em que a gente escuta o tema, memoriza ele e quando ele reaparece, nós o identificamos. Isso eu acho que seria a dica número 1, né? Todo o resto do podcast que nós vamos falar agora são embelezamentos disso aí, mas isso é essencialmente o principal, estar atento ao tema. E, bom, nós vamos nos basear no episódio de hoje num livro do Aaron Copland, que nós já falamos sobre ele no episódio sobre o Guarnieri. O Aaron Copland tinha feito muitos elogios à orquestração do Guarnieri e hoje nós vamos ver um pouquinho desse livrinho. É um livro que foi compilado de algumas conferências que ele fez sobre como ouvir música, né? O livro chama-se Como Ouvir e Entender Música, do Aaron Copland, Aaron com 2 As. E, enfim, recomendo aí para os nossos ouvintes que puderem comprá-lo. É um livro feito principalmente para gente que não tem educação musical. E a tradução... Gente sem educação musical, né, Miguel? Gente sem educação. O livro saiu no Brasil, uma tradução pela Realizações, né? A tradução está suficientemente boa. Miguel analisou cuidadosamente a tradução. Eu li, tem alguns... Não tem, ele é suficientemente boa porque ali tem termos no Rio Grande do Sul, talvez tem alguns seriam pontos, utilizadas outras palavras. Tem alguns pontos que para entender tem que traduzir no inglês e aí a gente entende. Claro. Mas são pouquíssimos, tá razoavelmente bem traduzida e esses pontos, para quem não conhece os termos técnicos da música, não mudam nada, porque nós estamos falando aqui de linguagem técnica. Então, se eu digo batida em vez de pulsação, dá para entender mesmo. Então, a tradução está razoavelmente boa. Até porque se batida você diz que seria pulsação, né? Seria a pulsação, mas seria o batida vem de beat, né? Mas isso me faz lembrar uma batida diferente, a música do quem era o compositor dessa música? Toquei música, é uma batida diferente, que é um termo que na verdade nos anos os nossos avós e pais era muito em moda, em voga, anos 50, 60, acho que talvez justamente pela influência norte-americana, que é justamente de onde nasceu Aaron Copland. Então tá aí uma explicação semântica também, que batida vem provavelmente da tradução inglesa beat, porque seria pulsação. E Miguel, perguntar uma coisa, porque você que tem leitura dinâmica, em apenas leu em 20 minutos o livro enquanto eu estava chegando aqui. O Aaron Copland passa um pouco também pelo que eu realmente... Ele passa pelos estilos musicais, os mais conhecidos, quer dizer, a sonata, a passacaglia e etc, etc. Ele faz um apanhado, né, desses
Porque às vezes a pessoa vai escutar, né? Tá começando a escutar música clássica e vê lá, passacaglia, não sei o que. Pô, não tenho a menor ideia do que é uma passacaglia, não vou me meter a escutar um negócio desse. Ou então, o próprio minueto, de onde nunca ouvi falar de minueto. O Aaron Copland explica um pouco isso aqui, não é isso? Sim, ele explica um pouco, né? Isso, minueto, passacaglia, sonata. Muita gente me pergunta... Eu falei estilo, mas as formas, né? Musicais, muita gente me pergunta qual é a diferença de uma sinfonia para uma sonata. E... Depende de quem seja a sinfonia. São perguntas que, assim, tem uma importância de segundo plano, né? Porque o principal é a pessoa escutar, se ater ao tema, e o resto vem. Se ela fizer isso, ela vai entender o que é uma passacaglia, ela vai entender o que é uma sinfonia, porque ela vai entender o que é um rondó, né? Que são simplesmente formas de organizar um material musical. Eu tinha uma professora de piano muito querida, a Vanisa, e ela fazia a comparação da forma musical, né, com a organização do texto em um discurso. Então, por exemplo, quem já fez vestibular, né, que nem comenta os nossos colegas ali do podcast do Instituto Hugo de São Vítor, que dizem que em todo o ensino médio a gente aprende a manual de redação, né, a aula de redação é escrever uma redação para o vestibular. A gente aprende só isso, né? Contos, crônicas, não, só redação para o vestibular. Mas enfim, já que nós provavelmente sabemos muito bem isso, como é que se organiza a redação do vestibular? Tem lá a introdução, aí bota os argumentos que a gente vai apresentar depois, aí tem o primeiro parágrafo, que é aprofundamento do primeiro argumento, segundo parágrafo igual ao do segundo argumento, e é uma conclusão. Basicamente isso, assim, com poucas variações. Na música a gente pode dizer a mesma coisa, né? Por exemplo, uma sonata, o que é? A gente tem apresentação do primeiro tema, apresentação do segundo tema, aí tem geralmente essa parte é repetida nas obras clássicas, porque eles sabem a importância que tem que as pessoas guardem na memória os temas. E depois tem uma seção que em português a gente chama de desenvolvimento, que faz uma analogia muito boa com o discurso, né? Desenvolvimento de um argumento, etc. E depois a reexposição, que seria a conclusão, né? Então, as formas musicais, passacaglia, sonata, etc., nada mais são do que organização do discurso musical, que como é um discurso sem matéria, né? Então, a única forma de organização que ele tem é no tempo. E, por exemplo, a passacaglia tem um baixo que sempre se repete, no fim, e o que se coloca sobre esse baixo são modificações e variações absolutamente livres, mas o que dá unidade é justamente aquele baixo que se repete. Tema e variações, isso aí é óbvio, não precisa explicar o que é um tema e variações, né? Tem um tema e variações. Bom, faz canta um puxa aí, né? Puxa um tema e faz. Mas o que eu achei muito interessante nesse livro, Guto, e eu vou te perguntar a tua opinião a respeito, porque entra muito em cima do que nós viemos trabalhando nos nossos episódios, que ele comenta as divisões dos compositores em 4 categorias. Uhum. A primeira é o compositor tipo Schubert, que é o cara inspirado. Ele compõe atrás da inspiração. Eu colocaria também o Mozart aí nesse caso. O segundo grupo é o compositor tipo Beethoven, que é o compositor trabalhador, né? Ele pega uma ideia e ele fica lá em cima daquela ideia, elaborando e tal, e trabalhando e suando. Basicamente, se nós pegarmos Haydn, que tem mais de 100 sinfonias escritas, e Beethoven, que tem 9, né? A gente já vê que Beethoven, justamente sendo um compositor de muita qualidade, tendo só escrito 9 sinfonias, é porque ele trabalhava essas sinfonias muito bem, né? Uhum. Terceiro tipo
um compositor tradicionalista. Acho muito engraçado essa palavra aí. Mas enfim, seria o compositor tipo Bach, né? Ou como Palestrina também, que é o sujeito que pega uma tradição na qual ele se insere e leva aquilo à perfeição. E o quarto tipo é o tipo Debussy, o tipo Schoenberg, sei lá, Boulez. É o cara que quebra regras. Tá de acordo com essa classificação aí, Guto? Não deixa de ter a sua verdade naquilo que ele se refere. Assim, ele faz uma análise verdadeira dos compositores, depois de dividi-los em nomes, em classes. Sim. Bom, acho que tem sentido o que ele fala. Sim. Acho que tem até sentido, sim. É fácil, pode ajudar, talvez, a pessoa se situar historicamente mais do que... não sei o quanto isso pode, sinceramente, colaborar para a pessoa começar a ouvir a música. Acho que, por exemplo, talvez essas classificações seriam até mais apropriadas para o estudante de música, para o profissional da música, para o histórico da música. Eu não sei o quanto isso seja importante, sinceramente, para o fruidor, para aquele que quer ouvir. Eu acho que nada. Acho que nada, exato. Porque no final das contas, se é para ouvir simplesmente, Sim. esse simplesmente aqui colocando, não dizendo que é uma coisa superficial, ouvir simplesmente é a coisa que eu mais quero dos ouvintes de música, eles estejam abertos a ouvir a música e nada mais. Como é que você vai dizer que o Bach era um que pegava a tradição e enfim, me parece até um pouco superficial com o Bach. Sim. Né? E depois, não sei o quanto Haydn se dedicava de fato às músicas dele, não dá para medir dentro da personalidade do compositor o quanto ele se dedicava. Talvez Beethoven era um cara que batia, não sei, vamos dizer assim aqui, talvez ele ficava procurando pelo em ovo, não sei. Quem é que pode? Talvez ele tinha lá já coisa boa pra caramba, mas ele ficava, não, eu tenho que fazer no seu... Enfim, não sei, né? A gente não está no compositor naquele momento. Ou seja, para dizer que no final das contas pode-se analisar a obra mais do que o compositor, eu acho, assim, né? Uma coisa que eu fazia muito quando eu era um jovem garoto, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu pegava e escutava uma música sem saber quem era o compositor, sem saber a época, e deixava me impregnar por aquilo, né? Tentava escutar com a maior atenção possível e fruir aquilo sem os preconceitos de saber de que época é. Eu acho que a melhor forma de escuta é essa, né? Porque se a gente já começa a escutar uma obra com expectativas, as chances da gente ser frustrado nessas expectativas é muito maior. Eu concordo, estou de acordo, e eu pensava, ontem eu estava pensando nisso, não exatamente nesse tema, na questão de escutar a música, mas pensando um pouco sobre o momento que a gente vive. A gente tem muito acesso à informação. Tem acesso à informação de todo tipo. Por exemplo, eu já penso que a dificuldade que é para uma pessoa fazer isso que eu fiz agora com o Spotify, porque antes de escutar já sabe o que é. Exato, a pessoa exato, a gente tem acesso a todo tipo de informação em qualquer momento, a qualquer hora, e principalmente a gente tem acesso à informação que a gente não precisa dela, às vezes, na maior parte das vezes. Isso em todos os campos da nossa existência, do homem contemporâneo. Eu pensava ontem exatamente sobre a dificuldade ou a raridade dos momentos, e aqui eu me coloco entre essas pessoas. Por exemplo, a gente está aqui fazendo o programa e talvez surja uma informação que, nem por descuido, a gente não tem absoluto domínio sobre tal informação, imediatamente pega o celular, vai querer ver a exatidão, e às vezes é uma informação secundária. Não é que você precisa dizer em determinados momentos o dia, a hora e o hospital que nasceu fulano, que vai mudar aí
a importância dele como compositor, por exemplo, não sei. Mas a gente está tão acostumado a esse detalhamento que a gente fica com dificuldade de desenvolver uma conversa espontânea, até uma pesquisa espontânea, uma pesquisa que trate da essência e não de certos ornamentos menos necessários. E isso, obviamente, a gente coloca na fruição, na escuta musical. Como estava dizendo o Miguel, estou escutando uma música, deixa eu escutar o que está acontecendo. A gente já quer saber que música que é, a gente já quer saber o compositor que é, a gente já quer saber a que escola ele pertencia, o que ele pensava sobre a política, o que ele não sei o quê. E se ele pensava sobre política um negócio que é diferente do meu, eu já acho que ele não é um grande compositor. Ou então eu acho que ele deveria... Enfim, a gente vive esse momento em que a música talvez seja um primeiro, eu diria que talvez seja um primeiro material que a gente possa um pouco tentar sair dessa loucura contemporânea, que é querer saber de tudo e no final das contas coisa que não serve para nada. A música tem essa força, quer dizer, se você escutar uma música X ali, escuta a música. Sim. Também se você não conseguir saber o compositor, porque você está escutando no rádio, como disse bem o Miguel, é difícil hoje, porque a gente pouca gente escuta rádio assim, põe o Spotify, põe não sei o que, para ter controle sobre o que está ouvindo. E aí, obviamente, o Spotify ou a Amazon ou o Google, ele sabe que você já ouviu aquilo e vai te sugerir coisas que sejam dentro daquele... Isso eu acho uma sacanagem. É uma sacanagem. É uma baita sacanagem. É uma baita falta de sacanagem, meu. É uma grande roubada que a gente pode se meter mesmo. Assim, tentemos fugir, até por isso, acho que, quem sabe, a gente está sugerindo um livro e nada mais. Sim. Façam essa experiência. O Miguel deu essa sugestão dessa tradução, desse livro simples, mas não superficial, do Aaron Copland, que tem uma tradução recente aí no Brasil. Façamos esta experiência. Pega o livro, dá uma lida, sem internet. Não é que todo nome que aparecer lá, quem é fulano? Não, vai lá. Eu acho que é um primeiro caminho, um primeiro passo para começar. A música tem esse poder também, né? Se você se deixar realmente levar por ela, de tentar criar esse muro, vamos dizer assim, esse espectro sonoro que nos permite um retiro dentro do mundo, né? Um retiro saudável, assim. Então, bom, voltando à sua pergunta, talvez o Aaron Copland já estava ali instigado por essa necessidade, que é um pouco, vem talvez de uma também essa catalogação de tudo, né? Uma coisa, posso estar enganado, mas é muito germânica também, né? Sim. Muito que não, esse aqui pertence a esse tipo, esse aqui, o compositor pertence àquele outro, e isso aumentou essa ideia, esse conceito essa necessidade de catalogar, aumentou ainda mais no século XX e no século XXI, né? A ponto de ter, sei lá, compositor contemporâneo X, Y, Z, que compõe para aquilo outro e tal. Enfim, isso eu não sei o quanto seja positivo para a música na sua essência, né? Mas, falei pra caramba. Guto, eu ia te perguntar qual seria o teu conselho para que as pessoas escutem música. Enquanto tu elabora a resposta, eu comento sobre essa questão dos compositores, né? Porque a gente, por exemplo, essa coisa de escutar uma música com expectativas ou com preconceitos, etc. Obviamente que a gente, quando vai escutar uma música, a gente tem expectativas e preconceitos, mas o importante é que sejam os nossos mesmos, né? Não que a gente busque saber, sei lá, vamos supor que eu não conheço o Poulenc. Aí eu vou lá ler a história do Poulenc, vejo a escola que ele pertence, a época em que ele viveu, e vou escutar a música dele só depois de ter lido isso.
Isso não precisa fazer. Esse é o tipo de expectativa que é desnecessária, porque a gente não entende o Poulenc, a obra do Poulenc, como ela é essencialmente, mas dentro do quadro histórico que ela tem. Isso é bom, mas é posterior, né? Primeiro a gente escuta ele como um homem, como uma pessoa viva. Todos os homens são iguais, né? Independente da época em que viveram. Beethoven era um homem de carne e osso como nós somos. Bach também. Então, é com esse tipo de pessoa que a gente tem que dialogar primeiro. Depois, quando a gente se interessa, a gente vai ver o período histórico, etc., ver a importância que ele teve na história da música. Mas isso vem depois, né? A fruição musical, a verdadeira arte, a gente é no contato. A pessoa não está na nossa frente, mas a gente tem que buscar o contato mais direto possível. Se a gente puder evitar esses preconceitos estéticos da época, etc., e ir com os nossos próprios preconceitos e expectativas, a gente consegue ter um diálogo real, um diálogo mais direto com a pessoa. E isso vale não só quando a gente escuta uma peça e depois diz, não gostei, porque não era como a minha expectativa. Mas o contrário também. Se eu escuto uma peça e acho ela ruim, ela continua sendo ruim, mesmo que o cara tenha as mesmas ideias que eu tenho, mesmo que ele tenha sido um pioneiro, mesmo que ele tenha sido um grande investigador, um cara que levou a música tecnicamente a outros patamares. Se eu achei ruim na primeira escuta, sem preconceitos, expectativas, aquilo é ruim. Pronto. Sim, o que você está dizendo é muito verdadeiro. Obviamente, é difícil cada vez mais a gente não ter pré-conceitos. Por quê? Porque hoje em dia, como a gente estava dizendo, você tem informação quando você quer. Quer dizer, às vezes um moleque de 10 anos de idade vai lá numa ferramenta de busca e começa... Eu acredito que quem tenha contato com crianças hoje, seja porque tem filhos ou através da educação, etc., sabe que você fala você dá um nome, ou Mozart, ele vai lá e vai procurar Mozart no ferramenta de busca, depois vai ver que Mozart é isso, aquilo, outro, Então, quer dizer, já está construindo às vezes um conceito, um preconceito, tendo escutado só talvez uma peça de Mozart. Ele já sabe mais de Mozart do que há 50 anos atrás era possível de saber de Mozart, senão quando você se especializava em Mozart, né? Eu vou dar um conselho que o pessoal vai gostar agora. Quando vocês forem assistir um concerto, quando puderem, geralmente o concerto dá um livreto, né? Com história do compositor, etc. E as pessoas ficam ali, antes do concerto, lendo. Alguns até durante o concerto ficam lendo aquilo. Não leiam aquilo, leiam depois. Levem para casa, tanto aquilo é presente, levem para casa e leiam depois. Mas ali... só escutem. Sim. Deu. Simples. Sim, é óbvio que é muito convidativo. Por exemplo, eu me lembro, eu particularmente, a minha formação musical, eu me lembro que eu comecei a escutar música clássica, eu já falei sobre isso, escutar mesmo, ter acesso e tal, CD, na época não tinha. Foi quando eu fui para a universidade. Aí foi inaugurada a Sala São Paulo, no ZESP. E eu ia, sempre que eu podia, pegava um ônibus de Campinas para São Paulo e óbvio que eu chegava lá, a sala era maravilhosa, tinha esses livros, é óbvio que você está interessado, não é que, como está bem dizendo o Miguel, eu estava ali, para mim era muita informação, porque tinha a música, tinha a aula, eu acabava tendo uma história da música com tudo aquilo, o que é uma coisa super positiva por esse lado. Agora, tem razão o Miguel no sentido, a gente tem que evitar de tirar o canal principal, quer dizer, a gente trata de música, é isso? A música é a essência e a gente tem que buscar esse elo, como disse o Mel, o cara que compôs é um ser humano, né? Carne e osso, que obviamente depois deve ter se dedicado muito ali para poder ser capaz de escrever o que ele tem escrito, mas o resultado da existência do músico, do compositor, provavelmente a coisa principal que ele quer deixar, o legado dele como um ser humano, é a música, e não o fato que ele teve 5 casamentos, sei lá, isso tudo com certeza vai estar de alguma forma
ali na música dele, mais a comunicação do ser humano para ser humano que o sujeito escolheu, foi a música. Então, talvez, muito provavelmente, a coisa mais importante que ele decidiu deixar de elo de comunicação é a música em si. Porque depois, se ele nasceu no século XV, XX, XXII, não é, ele não pôde escolher. Isso aí é um outro... Quem escolheu foi o outro. Sim. Entendeu? Então, o primeiro elo de comunicação para com o compositor tem que ser a própria música dele. E como diz o Miguel, se você escutou uma vez com a sua avó no carro, sua avó disse: filho, mas que porcaria é essa aí que você está botando? Leve isso em consideração. Se a sua avó, que estava muito mais preocupada em fazer crescer seu pai e levar comida para casa e cozinhar, ela talvez não pôde nem estudar, ou estudou muito pouco, sei lá. E se ela, na primeira escuta, sem preconceito, escutou e disse: meu filho, mas que porcaria é essa? Ou se ela disse: mano, mas que coisa linda, que melodia maravilhosa. É um comentário importantíssimo para levar em consideração a música que você está ouvindo. E vamos lembrar que tem 2 comentários que são negativos, que é o seguinte: que interessante, e outro é: ai, que diferente. Esses são... Porque a música é que nem vinho, né? Vamos cair no clichê, mas é isso. Tem muita gente que fica com medo de beber vinho, é coisa de gente que... Nossa Senhora. Aí a gente vai morar em Babiano, aí a gente mora aqui, por sorte, eu e o Miguel moramos numa região que tem vinho para dar com pau. Vinho barato, vinho caro, mas você pode ter vinho na mesa o ano inteiro, né? Não é verdade? E aí você vê que, na verdade, quando você... Vinho é uma coisa muito mais simples de tomar. Não é que você vai falar com gente que entende de vinho aqui, entre aspas agora, homem da roça, não é que tá... Não, esse vinho tem um aroma assim, assim, assado. Pelo amor de Deus, é bonito de aprofundar o conhecimento do vinho, né? Vamos dizer assim, poeticamente até, é uma maravilha, é um universo. Não estou aqui negando, por exemplo, quando você vai ler Roger Scruton falando sobre vinho, é maravilhoso e eu aconselho, mas é verdade que a essência do vinho está na mesa. Pega, toma e deu. Hã? Como é? Pega, toma e deu. Pega e toma e deu. Essa é a essência e não é iniciática a coisa. Não é que você só pode tomar um gole de vinho se você já souber os milhares de tipos de uva que... Não, pelo amor de Deus. E a música é a mesma coisa. Sim. Se alguém te convidar para ir num concerto, vai, né? Não é isso? Vai, não é que... não, eu não conheço, não sei que roupa tem que vestir. E se puder não saber qual é o programa antes de escutar, é melhor. Claro, na hora do aplauso, espera que os outros aplaudam antes, né? Isso é outra coisa. Mas se for para dar para falar de errado, não é vai com 10. Bonito. Teve um concerto numa cidade interior que eu não vou falar o nome para não difamar a população, porque aplaudiu a orquestra depois que eles afinaram. Sério, isso acho que já aconteceu muito. Orquestra fina, né? O pessoal da interior, o pessoal aplaudiu, gostou. Tava afinado. Porque acontece de não afinar, né? Então tá, Guto, eu tinha te perguntado ali qual a tua dica para o pessoal escutar música. Acho que já respondeste mais ou menos disperso. E estamos chegando ao fim do episódio, né? Quem puder comprar o livro do... Como ouvir e entender música, nós não estamos fazendo jabá, não recebemos... e também não estamos... Se quiser mandar, se a editora Realizações quiser nos mandar um estoque, ou então um depósito pela propaganda, a gente fica contente, não faz mal. É verdade. E o nosso podcast não contou o que o livro escreve, nós demos outras informações. Então, eu acho que com esse livro, com o nosso podcast, é uma grande ajuda que o pessoal tem para escutar. E também eu aconselharia Uma Nova História da Música, do Otto Maria Carpo. Também é um livro escrito para pessoas não músicos, que dá é um livro pequenininho. Não é que nem a história da música, da literatura ocidental. É um livro pequenininho, mas que é escrito muito bem, que ajuda o pessoal a escutar. Ele também dá dicas de repertório muito boas. E, se não me engano, ele dá 100 músicas ali que o pessoal tem que escutar. Então, fica essas
dicas aí, esses 2 livros e o nosso podcast. Mandem perguntas para nós também, sobre temas que gostariam que sejam aprofundados e tal. E escutem música sem preconceito e sem medo de dizer gosto e sem medo de dizer não gosto também. Claro. E assim vocês serão felizes e contentes. E assim é que se escuta música, feliz e contente. Não é verdade, meu? Se tiver também num dia que tiver ruim, não quiser escutar, não quer escutar nada, não escuta também. Silêncio também é música, e melhor um silêncio bem feito do que botar música também a todo custo. Tem que ter uma música, não. Sim. Escute com muito carinho, que a música vai te fazer uma carícia. E uma última coisa, nós falamos sobre aplauso, acho que é uma boa aprofundar isso aí, porque o pessoal vai no concerto ter medo de aplaudir, né? O pessoal, no teatro da ópera, até o século XX, o pessoal conversava durante a ópera, visitava os camarotes dos outros, comia durante a ópera, fazia selfie, né? Mas não existia esse respeito, né? Essa audição silenciosa que nós temos hoje. E da mesma forma o aplauso, o pessoal aplaudia quando queria. Ainda hoje na Itália eles têm essa tradição, eles escutam, mas eles aplaudem quando querem. Se o cantor faz uma ópera, uma área bem feita, eles aplaudem no meio, tem bis. Então, a partir dos anos 50 que começou a ter essa coisa de que nas sinfonias não se aplaude entre os movimentos. Isso é uma coisa que começou nos anos 50, porque as sinfonias são divididas, 4 movimentos geralmente, e não se aplaude entre os movimentos. Mas isso é uma tradição que começou entre o público ali nos anos 50. Até então, se o movimento puxava aplauso, se aplaudia. Então... Posso estar enganado, mas acho que Mahler também, enquanto já em vida, é algo que ele prezava. Mas isso é da... Vamos pesquisar depois. Pode ser. Pode ser. Ou pode ser que não... Ou pode ser que quando começaram a redescobrir Mahler, justamente na década de 50, ele morreu em 1910, né? Pode ser que ali algum regente começou a falar mais sobre isso e tal. Mas é um assunto que a gente vai pesquisar durante a semana. Pode ser, e vamos lembrar também que não é que no Réveillon de 1950 o pessoal se reuniu e decidiram... Não, exato, é uma coisa que foi pouco a pouco. Mas olha, me faz lembrar, a propósito de Mahler, a propósito de sinfonia, eu acho que tem um conceito que, se vocês puderem assistir aí, procurar, com certeza tem na internet para ver, os concertos de final de ano da Wiener Philharmoniker ou da Filarmônica de Viena, que tocam valsas, que tocam Strauss pra caramba. Eu acho que aquele tipo de público, aquele tipo de sensação me ajuda, de vibração, de vibe, de estímulo, Vibe é bom. Vibe é bom, não entendo. É algo que eu acho que chega próximo do que era uma sala de concerto antes desse desejo de fazer o concerto uma coisa iniciática. Assistam, dê uma olhada, né? Você deve ter assistido, né? Já deve ter ouvido. Um corista, o Oswald, do seu coro de Babiano, é um fanático. Sim, tem que assistir o Filarmônica de Viena todo final de ano. Então ali tem uma coisa muito mais leve, o público está mais à vontade, o próprio regente está... Enfim, um clima de festa. É uma hipótese, eu acho que antigamente era muito mais por aí o concerto. Com certeza. Independente do repertório. Posso estar enganado, mas deem as vossas opiniões. E só aplaudam de pé quando vocês não conseguem ficar sentados. É outra coisa, né? No Brasil, geralmente se aplaude sempre de pé. Exato, imediatamente. É verdade. Mas ficar de pé é um recurso que se usa justamente para valorizar quando uma coisa... Quando é bom, né? Muito boa, né? Então, só se levantem quando não conseguirem ficar sentados. É o conselho que eu dou, né? Bom. Façam depois o que quiserem. O importante é que escutem música. E é isso, né, Guto? É isso, amigo. Já fizemos um coda aqui muito maior do que a gente esperava. Já falamos mais 10 minutos para terminar. Então, acho que por hoje é isso aí mesmo. Deixamos vocês aí para esse início de semana. Desejamos uma semana cheia de música e estamos aqui na próxima semana. Faça essa música. Até segunda-feira. Um abraço.